Pois é, pessoal, na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade à codificação de robôs do MetaTrader 5 e eu vou tratar sobre a segunda parte da codificação de indicadores. Eu tinha prometido no vídeo anterior que eu ia demonstrar como implementar a VWAP, mas eu decidi fazer o seguinte: eu vou disponibilizar para download como um brinde, vocês podem analisar o código. Eu acredito que não tem muito mistério. A fórmula é simples, vocês podem pesquisar na internet, eu vou colocar os links, vou escrever um artigo sobre esse assunto. Eu achei que seria mais produtivo, mais proveitoso, a gente tratar diretamente da codificação para manipular as cores do candlestick de acordo com algum evento. E o evento que eu vou utilizar como referência vai ser a posição do preço em relação à média móvel exponencial. Então vamos lá. Pois é. Conforme a gente falou no vídeo anterior, se você teclar F4, você vai abrir o MetaEditor. Eu já trouxe aqui o exemplo que a gente utilizou na última vídeo, que aliás eu me enrolei um pouco para falar sobre a média móvel exponencial, porque a minha câmera está encerrando depois de 22 minutos mais ou menos. E aí eu fiquei com medo de perder tudo que eu já tinha gravado, já era a segunda vez que eu estava tentando. Então eu acabei me perdendo na explicação, mas é bastante simples, eu acho que não faz sentido eu falar tudo de novo não. Mas vamos lá. Para a gente começar a criar esse indicador baseado na cor do candlestick, a gente vai em novo, dentro do MetaEditor. Vamos selecionar que a gente quer trabalhar com um indicador personalizado. Eu vou chamar de APF Color 1. Não vou criar nenhum parâmetro por enquanto. Já existe porque eu comecei a fazer uma simulação para ver como que eu ia tratar essa vídeo de hoje. As opções a gente mantém o padrão. Vou criar já uma etiqueta para facilitar nesse início de código. Ele sugeriu o nome de label 1, vou manter, só que eu vou mudar de line para color candles. Quando eu der o enter aqui, ele vai mudar essa opção de cores e vai me trazer várias. Eu quero trabalhar com a cor vermelha para quando for um movimento de queda, para cor verde quando for uma alta e para cor branca ou basic quando ele estiver neutro. O que a gente faz? Eu cliquei na segunda barrinha e vou selecionar que eu quero green, que é verde. Dá enter, não é finalizar não. Aí clico no terceiro, aí vou selecionar que eu quero bisque, se eu não me engano é esse daqui, exatamente. Aí tecla enter, já posso pedir para finalizar, ele já me sugeriu esse código. Bom, basicamente o que eu falei no vídeo anterior. No Indicator Type ele já definiu para mim que é Draw Color Candles. E na definição de cores ele trouxe todas aquelas quadradinhos que ele me sugeriu. Como eu não quero trabalhar com mais do que 3, eu posso apagar esse restante aqui, ó. Eu apaguei, mantenho. Esses Label Buffer até o 4 é a representação do candlestick. E como ele trabalhou com 5 vetores, porque são 4 para representação do candle e mais um para definição da cor, então ele passa a pedir um indicator buffers de 5. O que significa o label buffer 1, label buffer 2, o 3 e o 4? Ele vai ter a representação do preço máximo, abertura, máximo, mínimo e fechamento. Isso daqui ele não deixa claro, mas você vai ter que tomar cuidado, porque na hora que a gente associar o indicador, o índice dele ao buffer, isso daqui faz toda a diferença. Então eu já vou seguir a ordem que tem que ser definida. Eu já tinha feito um exemplo aqui numa definição de aula. Então vou começar com high buff, close buff. Então vamos lá, high, que é o máximo, high buff, open buff, é isso mesmo, é high close, depois open low, high close, open low. Eu já vou trocar os nomes para ficar bem sugestivo para a gente saber do que se trata. Como eu falei na parte de algoritmos, a gente tem que usar nome sugestivo para bater o olho e já ter um entendimento do que cada variável está fazendo.
Nessa definição aqui de cores, como é que você vai diferenciar cada cor? Nessa definição, através da propriedade, cada cor listada aqui tem um índice. Então, o vermelho, que é o CLR Red, o índice é 0. O verde, o green, vai ser índice 1 e o bisque vai ser índice 2. Então, só guarda isso. A numeração 2 representa bisque, a 1 verde e a 0 vermelho. Agora a gente vai fazer a associação. Ele já sugeriu naquela sequência, só que ele não deixa claro quem que é quem. Então eu já deixei na sequência organizadinha para a gente não se perder. Então primeiro, no índice 0, para o buffer interno dele, quem que é? É a máxima. Então é high buff. O segundo é o fechamento, close buff. O terceiro vai ser o open buff. E o quarto vai ser o low buff. Isso daqui é importante você ter definido, porque na hora que ele preencher com a cor que você quer, ele precisa saber se você quer trabalhar com pavio, se você quer preencher do fechamento até a máxima, da abertura até a máxima, ou se vai ser do fechamento até a mínima ou da abertura até a mínima. Então a gente precisa ter todos esses dados. A gente tem que inicializar para ele saber qual é a definição de cor que ele vai trabalhar, qual é o preenchimento que ele vai trabalhar. Mas qual é a cor que vai ser definida? Vai ser pela Candle Color, que é o último índice que a gente vai passar para o indicador. Por quê? Porque a gente tem 5 indicators buffers. Isso daqui é uma definição padrão para trabalhar com Candle Color. Então aqui eu vou colocar Candle Color. Pronto, isso daqui era o que eu precisava para poder começar a trabalhar com esse indicador. Agora eu vou fazer uma definição bem besta que não serve para nada, mas só para vocês compreenderem como que a coisa funciona de início. Primeiro a gente precisa percorrer todas as barras. Então, conforme eu falei, for int i igual a 0, enquanto o i for menor que rates total i mais, porque vai de 1 em 1. E aqui eu faço toda a definição. Obviamente, conforme eu falei no vídeo anterior, não é interessante a gente começar sempre do zero. Então eu vou inicializar uma variável de início, start recebe 0. E sempre que o prev calculated for maior que 0, então não é mais a primeira chamada que está acontecendo. Então start vai receber rates total menos 1. E aqui, ao invés de inicializar em 0, eu vou inicializar em start. Tudo bem, agora a gente vai percorrer todas as barras. Primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar os 4 primeiros buffers, que são as definições da área de dados que a gente vai trabalhar na hora de colorir. Então eu vou colocar high buff i recebe high i. E vou fazer isso para as 4 opções que identificam o candle. Então, open buff i recebe open i. Close buff i recebe close i. E low buff i recebe low i. Isso daqui por si só não faz nada. O que vai definir a cor que eu quero trabalhar no candlestick é a variável candle color i. Lembra que eu falei que ela tem 3 índices? Se eu falar que todo mundo é vermelho, basta eu inicializar como 0. Salva, compila. Opa, fui em janela sem querer. O que eu errei? Tá dizendo não gostou do for. Por causa de um ponto que eu coloquei aqui sem querer. Tá bom, vamos ver se fechou agora. Fechou. Agora eu volto pro MetaTrader e preciso carregar o indicador. APF Color. Pronto, todo mundo de cor vermelha. Ah, mas e se eu quiser agora marcar todo mundo de bisque? Qual que era o último índice para as cores? Como eram 3 cores, o último vai ser 2. Seto 2, mando salvar. Pronto, todo mundo de cor bisque. Se eu quiser agora definir... ele fez errado na definição do buffer. Deixa eu ver onde que eu errei. Eu falei que infelizmente essa sequência faz toda a diferença e ele não deixa claro. Tem que começar no open high. Tá bom. É open
high, low, close. Ainda bem que eu fiz uma colinha, não tem problema nenhum. Na maioria das vezes vocês vão fazer colinha. O que já está dando certo, você não vai ficar reinventando e batendo a cabeça toda hora. Então, como eu disse, open, high, low, close. Open, high, low, close. Tá bom. Salva. Qual que é a diferença agora? Pode ver que você consegue enxergar claramente o pavio, ó. Eu tenho a cor definida para o pavio. Antes ele estava pegando o corpo inteiro, como se isso daqui fosse o preço inicial e o preço final. Ele não estava diferenciando o pavio. Por isso que é importante você ter essa compreensão de que a posição aqui representa cada dado que você quer trabalhar. E o último indicador, que vai ser o último índice, que é o quinto índice, ele vai falar qual é a cor do candlestick. Tudo bem. É óbvio que a gente não vai querer fazer uma coisa tão burra desse jeito. Vamos agora tentar criar critérios lógicos para isso. Vamos dizer, por exemplo, quando o preço, eu quero que quando o candle for de alta, ele preencha todo de cor verde. Quando o candle for de baixa, ele preencha de cor vermelha. E quando o preço de abertura for igual ao preço de fechamento, eu quero que ele fique de cor bisque. Então a gente vai colocar, quando o open na posição I for menor que close, você concorda que isso daqui é uma máxima, porque é uma alta, porque o preço de fechamento é superior ao preço de abertura, então a gente vai falar que o candle color na posição I recebe 1. Else, if, open na posição I for maior que o close na posição I, então o candle color vai ser igual a 0. Então o fechamento ele é menor, porque se a abertura é maior que o fechamento, então o fechamento é menor. O que vai acontecer? Você vai preencher de cor vermelha o candle de baixo. A gente manda salvar, compila, vamos conferir candle color. O que eu errei, meu Deus do céu? Candle colorijo, cara. Candle colori. Compila. Ok, aí vocês podem ver agora, ó. Abertura igual a fechamento, cor bisque, ó, pode ver, ó. Esses que parecem quase uma estrela de cor bisque. Candles de alta, cor verde. Candles de baixo, de queda, cor vermelha. Mas e se a gente quisesse trabalhar e definir que todo esse bloco de código aqui está dentro de uma tendência de queda? O que é verdade, não é só porque aqui teve um movimento corretivo que isso daqui é uma tendência de alta. Então como que a gente faria? A gente pode criar um critério para que quando o preço estiver abaixo da média móvel, ele pinte isso tudo aqui de cor vermelha, quando estiver acima de cor verde. E se o preço estiver sobre, se o preço de abertura e o fechamento estiver entre a média móvel, a gente deixa ele de cor bisque. Eu ia demonstrar a codificação toda desde o início, mas eu acho que eu vou perder muito tempo, então, como eu já tenho a aula 2 pronta, eu vou já me concentrar nele e vou explicar para vocês como que funciona. Vamos lá. A base da coisa não muda muito. A definição para a gente trabalhar com color candle é uma só. Você precisa ter essa definição, a sequência que eu te falei. O que eu vou criar de novo aqui? Eu vou declarar uma variável global, porque ela vai ser identificada em qualquer parte, em qualquer função, tanto na init, quanto na onCalculate, ou funções que eu crie manualmente. Então, se eu tenho interesse dela ser reconhecida em qualquer parte do código, eu vou definir ela como global. O handle, ele é um identificador para uma função que eu vou chamar. Que função que eu vou chamar? Eu quero fazer chamadas externas a funções de outros indicadores. Eu posso fazer isso para o OBV, eu posso fazer isso para o SAR. Eu não preciso simplesmente plotar aqui. Eu posso, dentro do meu código, pegar os preços de outros indicadores. A forma mais rápida de eu fazer isso é pegando indicadores externos que estão disponíveis no próprio MetaTrader. Então, qual que eu vou usar para o caso da média móvel exponencial? Eu vou usar o IMA. Aí se você disser assim, mas eu não sei como que funciona, como que codifica, não tem nenhum exemplo, olha como que é fácil. Você vem aqui no Google e coloca, por exemplo, MQL5 IMA.
O I é de indicador e o que você colocar logo em seguida vai ser o tipo de função que você quer chamar. O average, moving average é para média móvel. Se for para o SAR é ISAR. Se for para o OBV é IOBV. Se for para o MACD é IMACD. Mas no caso, vamos ver como que seria, o que o MQL, o que o site me fala sobre esse código. Vou colocar IMA. Primeiro link já é uma explicação sobre essa função. Se eu clicar aqui, ó, ele me diz quais são as opções que eu preciso informar para o IMA e me dá um exemplo. Eu tenho um exemplo completo. Se eu copiar e colar isso daqui dentro do MetaEditor, eu vou conseguir simular o que ele está dizendo aqui. Só que aqui ele faz assim a chamada para ter o cálculo da média móvel por preço e aqui a definição para poder plotar. Nesse caso eu não quero plotar nada, eu quero ter só os dados porque eu quero utilizar esses dados como referência na hora de definir a cor do candle. Então vamos voltar para o código. Aqui no código, então, eu vou ter um buffMA, que é um vetor, porque eu quero armazenar os preços dessas médias móveis por barra. O bar calculated vai ser uma outra variável, é uma variável simples que eu quero armazenar quantas barras eu já calculei. Eu vou utilizar isso como referência para calcular quantos dados eu preciso copiar numa função que também já vem. Vocês não precisam se preocupar muito com isso e nem decorar, porque a base para poder fazer extrair essa informação é a mesma. Praticamente é o mesmo código para pegar do OBV, para pegar do SAR. Então é bem simples. Eu sei que vocês vão estranhar um pouquinho no início, mas conforme vocês forem codificando, vocês se familiarizam mais com o código e fica mais claro. Então como que eu faço a chamada? Eu coloco o handle IMA. O primeiro define o ativo que eu estou trabalhando. Aí quando eu coloco symbol, é o ativo que está corrente na janela. Então no caso do contrato de dólar, ele já vai pegar o símbolo desse contrato. O período corrente. Qual que é o período que eu quero utilizar no cálculo da média? Eu quero pegar 20 barras para poder fazer essa conta. O shift, que é essa outra opção, é para eu pegar o último dado. Qual que é o modo de operação? Eu quero fazer uma média móvel exponencial. Ela pode ser simples, pode ser exponencial, tem vários tipos. E qual é o valor do candle que eu quero utilizar nesse cálculo? É o preço de fechamento. Aí você faz um teste para saber se a chamada da função deu erro ou não. Então você coloca, se handle for igual a invalid handle, então deu erro e ele já sai da chamada. Ele não vai dar continuidade para esse processamento. No onCalculate, o que eu mudo? Eu vou trabalhar com uma variável values_to_copy para definir quantos dados eu preciso copiar para saber quantos dados eu tenho que ter nesse vetor. Então vai depender de quantas barras eu estou trabalhando. Então isso daqui é uma função que vocês podem utilizar para qualquer... Essa primeira definição, para definir quanto que você tem que copiar da área de buffer, ela é universal, não se preocupa com ela. É bom entender, para você saber se o valor calculado for maior que rates total, então quantos valores eu preciso copiar? O rates total. Se não, eu posso pegar a média que foi calculada aqui. Mas assim, é fundamental entender isso daqui, é preocupante? Não é, é bastante simples. Então até aqui, ó, tudo isso daqui que eu estou demonstrando nesse código, que vai estar disponível para download, simplesmente para eu conseguir pegar, armazenar dentro do buffMA os preços da média móvel de 20 períodos. E eu defini que ela é exponencial porque aqui na chamada do IMA eu falei que o modo dela é o EMA, que é Exponential Moving Average. Tudo bem. O bloco aqui que eu fiz... Opa, aqui não é last, é first. Esse daqui eu vou do first até o rates total. E aqui o que eu vou fazer? Se o preço máximo for menor que o buffMA, eu vou colocar ele de cor vermelha. Então, o que isso significa? Que o preço está abaixo da média móvel. Se o LAW for maior que o buffMA, se a mínima estiver acima da média móvel do Moving Average, então a cor vai ser pintada de verde. Por quê? Se a mínima está abaixo, então esse candle está bem abaixo da média. Se a máxima
calma aí, volta lá, deixa eu ver se eu fiz a comparação correta. Se a máxima for menor, então se a máxima, quer dizer, se a máxima for menor, é de queda. Se a mínima for maior, é de alta. Desculpa, a lógica correta é essa. Então, tudo bem. Se a máxima for menor que a média móvel, eu vou preencher de cor vermelha. Se a mínima for maior que a móvel, eu vou preencher de verde. E se a máxima for maior que a média móvel e a mínima for menor, significa que a barra está entre a média móvel. A máxima está aqui e a menor está aqui embaixo. A máxima está aqui e a mínima está aqui. Então eu vou colocar de BISC. Veja o que vai acontecer agora. Vou mandar salvar. E eu vou salvar como no projeto do APF. Salvar como APF Color 1. Save. Compila. Aqui que ele está reclamando do first. Não é first, é start. Start. Salvar. Salvar. Vou salvar como de novo em cima do aula 2, porque eu vou fornecer isso daqui para vocês. Tá. Volta de novo para o código principal. Salvar. Tá compiladinho. Pronto. Vejam o que aconteceu agora. Todos os preços que ficaram abaixo da média móvel ficaram de cor vermelha. Se os preços estão acima da média móvel, eles ficam de cor verde. Se o preço ficar sobre a média móvel, ele vai ficar de cor branca. Essa média móvel aqui, por exemplo, esse daqui você pode falar, por exemplo, que não faz muito sentido, porque essa média móvel foi do exemplo anterior. E eu não usei uma média móvel exponencial. Então eu vou clicar nela. Oh, meu Deus do céu, excluir. E vou adicionar a padrão aqui, ó, Moving Average. Vou falar que é de 20, que é exponencial de cor vermelha. Pode ver que agora ele coincide, ó. A máxima e a mínima. Agora ele plotou certinho. Já não dá mais aquela diferença que vocês viram anteriormente. Então qual que é a vantagem de você trabalhar com a manipulação das cores? De ter um indicador que eu consigo ver exatamente quando que o robô vai entrar e vai sair, quando que ele vai ficar de fora. É óbvio que para poder fazer a programação do robô eu vou ter que fazer umas brincadeiras, eu vou ter que colocar uma lógica basicamente de trade dentro do indicador. Então para a terceira parte eu vou tentar demonstrar para vocês como que isso é feito. Mas é óbvio que eu vou colocar já o arquivo todo pronto, só vou comentar, porque senão eu vou levar dias para poder explicar como que codifica isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero não ter me enrolado muito na hora de explicar. Não é tão simples falar sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.